E aí, massa! Hoje eu estou diferente aqui, look de praia. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você hoje. É possível investir em fundos imobiliários da Europa para você poder ter uma renda passiva e poder morar na praia, por exemplo? É isso que eu vou falar com você hoje, então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas especiais. Agora, antes disso, eu vou limpar meu óculos que eu não estou enxergando nada. Antes de falar sobre o detalhamento dos fundos imobiliários, é primeiro importante a gente falar o que são os fundos imobiliários, certo? Fundos imobiliários é um termo em português, são mais conhecidos como FIIs, um nomezinho menor, fundos imobiliários, é um nome muito grande. Eles funcionam como se fossem aluguéis terceirizados. Imagine que você tem uma casa na praia. Você aluga para uma pessoa e você recebe o aluguel dessa pessoa, correto? Correto. Essa é uma forma de você ter um aluguel. Mas digamos que você passa essa casa para responsabilidade para uma imobiliária. A imobiliária aluga para a pessoa, ela pega o dinheiro e passa para você. Os fundos, os FIIs, é como se você estivesse comprando uma parte da imobiliária. Os fundos, ele é uma instituição que é responsável por tomar conta de empreendimentos, de locais diferentes. Pode ser de casas, pode ser de prédios, pode ser de galpões logísticos, de lojas, conjuntos habitacionais, de shoppings. Enfim, podem ser donos de diversas coisas diferentes, por isso que existem os diferentes tipos de fundos imobiliários. Você investe no fundo imobiliário que você mais gostar, certo? Antes de pensar numa via que você vai investir nele na Europa, mesmo se você for investir na Europa ou no Brasil, primeiro precisa se perguntar: é vantajoso eu investir em fundo imobiliário? Por que eu não compro, por exemplo, uma casa e alugo? Afinal, o fundo imobiliário é do setor imobiliário. Então agora eu vou colocar para você aqui os pontos positivos e os pontos negativos para você pensar um pouco, para depois você realmente investir nos fundos imobiliários. Se você vê os pontos negativos forem maiores que os positivos, você não vai querer, né? Vou comparar os FIIs com um imóvel normal. Por exemplo, uma casa, certo? Os pontos negativos de uma casa, as questões de impostos, você tem que pagar bastante imposto, e tem várias outras questões. Manutenção, você tem que dar manutenção na casa, reformar, pagar as contas. Tem a questão dos documentos, às vezes você precisa fazer alguma questão de documentação, e questão logística. Esses são os pontos negativos da casa. E os pontos positivos é você receber o aluguel, isso se a pessoa pagar, né? Além do aluguel, você tem o valor de mercado, que a sua casa ela pode estar valorizando ao longo do tempo. Pode ser que sim, pode ser que não, depende da localização da casa. Tem locais bons que eles realmente valorizam, mas tem locais que eles às vezes até desvalorizam, a depender do local. O outro ponto positivo, se não for o mais importante, é você se inscrever aqui no canal. Esse é um ponto super positivo. Sem este canal, você não teria acessibilidade a essa qualidade de informação que eu dou para você. Agora que você sabe os pontos positivos e negativos de você investir em um imóvel, se os pontos negativos forem maiores, corre para os fundos imobiliários, beleza? Você pode fazer esse tipo de investimento de qualquer lugar do mundo, online, e é muito fácil e prático. E você consegue fazer ele da Europa? Consegue, só que tem duas observaçõezinhas. Quando você está na Europa, você estava no Brasil antes, provavelmente, né? Se você for brasileiro, você estava no Brasil antes. Estava no Brasil e foi para a Europa, começou a estudar investimentos no Brasil, você começou a estudar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um termo em português. Quando é um termo em português, são investimentos no Brasil, investimentos do Brasil no Brasil, certo? Quando você vai para a Europa, você tem duas opções. Você pode investir da Europa no Brasil, ou você pode investir da Europa na Europa, certo? E se você for investir da Europa na Europa, você não investe em fundos imobiliários, você investe em REITs, que são os fundos imobiliários do exterior, que é o termo em inglês, que significa Real Estate Investment Trust. Faz o seguinte, você conhecia já esse termo REITs? Se você já conhecia, comenta aí onde que você ouviu falar. Aí você pode estar se perguntando, qual é a diferença dos FIIs para os REITs? Será que tem diferença? E a resposta é yes, tem diferença. Os REITs,
eles têm uma proposta um pouco diferente dos fundos imobiliários, mas o objetivo deles é o mesmo. Eles estão também no setor imobiliário, eles têm o objetivo de alugar locais, eles são donos de diferentes empreendimentos e eles repassam uma parte dos lucros para os acionistas, que no caso são as pessoas que compram os fundos, certo? Os sócios. Beleza. Só que a diferença é que os REITs, eles repassam 90% dos lucros, mais ou menos. E os fundos imobiliários, os FIIs, eles repassam cerca de 95 a 96% dos lucros. Então os FIIs, eles repassam mais para os acionistas. Porém, é variável isso, porque os REITs, eles passam menos para os acionistas, mas não quer dizer que você ganha menos com os REITs, porque primeiro que quando você compra REITs, você está investindo em outra moeda. Quando você está investindo em outra moeda, você está ganhando também em outra moeda. Então imagine, hoje o dólar está valendo 5 e o real tá 1, cotação de 1 para 5. Beleza? Então imagine que você tem uma cota de fundo imobiliário, uma cota de FII e uma cota de REIT. Tem duas cotas aqui, ajuda aí, editor. Tem uma cota aqui de FII e uma cota aqui de REITs. Essa cota aqui de FII, ela tá valendo R$100. E essa cota aqui de REITs, ela tá valendo os mesmos R$100. Vamos facilitar aqui para evitar essa cotação. Já que tá 1 para 5, por exemplo, isso aqui estaria valendo $20. No caso aqui valeria aos R$100. E esse R$100, certo? É o mesmo valor. Vamos dizer que esse aqui te dê R$1 de lucro. E esse aqui te dê 20 centavos de lucro. Beleza. Se você converter, vai dar os mesmos R$1. Então, você está ganhando a mesma coisa. Não adianta você ver, só me paga 20 centavos. Mas se você converter, dá a mesma coisa. Se esse aqui começar a te pagar 25 centavos, por exemplo, e esse aqui continuar no 1, você está ganhando mais nesse do que nesse. Se estiver investindo fora, se o dinheiro sair da sua mão para ir para dólar, você tem que interpretar o investimento também de forma inversa. Porque se você interpretar de formas pontuais, só pelo valor, você nunca vai fazer da forma correta e você nunca vai conseguir ganhar dinheiro investindo no exterior, beleza? E assim como os fundos imobiliários, a conjuntura, a estrutura dos REITs também é bem parecida, composta por acionistas, que são as pessoas que compram, nós no caso, conselho de diretores e administrativo, certo? Então é bem parecida a estrutura. Os REITs, eles têm uma norma geral de ter no mínimo 100 acionistas e ela não pode ter mais de 50% do seu patrimônio total dos fundos na mão de 5 pessoas. Então você pode ver que um fundo grande desse, muitas vezes internacional, que lida com vários países ao mesmo tempo, não pode ficar na mão de somente 5 pessoas. Então são características de fundos descentralizados, eles não ficam na mão de poucas pessoas. Além disso, eles também costumam ser diversificados e perenes, ou seja, quando você investe no fundo imobiliário do Brasil, ele está às vezes bem diversificado no Brasil. Quando você investe em REITs, às vezes ele está diversificado em países diferentes, ou em, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, ele está em vários estados diferentes, que são praticamente países diferentes, né? Devido às diferenças de cada estado. Então, tem essas questões para você analisar também. E, além disso, quando você investe em REITs, você precisa saber que 75% do lucro que os REITs têm, eles têm a obrigação de reinvestir esse lucro no setor imobiliário. Então, o setor imobiliário é um setor que ele está sempre se desenvolvendo, porque eles captam dinheiro e reinvestem, captam dinheiro e reinvestem. São nada mais, nada menos do que 10 trilhões de reais em giro nesse mercado de REITs. Então não é pouco dinheiro não. São mais de 200 opções de fundos para você escolher. Então é muito fundo. Se você for investir em todos os fundos, você vai demorar um tempo. Então é igual a quantidade de pubs na Irlanda. Se você for em todos, você vai demorar 2 anos para ir. Então, se você for investir em todos os fundos, você vai demorar um pouquinho de tempo para investir em todos os fundos também. Outra diferença também significativa dos REITs para os FIIs é que os fundos imobiliários do Brasil, eles não podem acumular dívidas e eles repassam 95% para os acionistas. Então, eles têm que repassar. Então eles não têm muito dinheiro de onde puxar e reinvestir no negócio, é só 5%. Já os REITs não, os REITs têm 10% para pegar,
reinvestir no negócio e eles têm a possibilidade de acumular dívidas também. Normalmente os REITs são cotas que elas têm uma variabilidade maior, elas são mais voláteis e pelo fato delas serem mundiais, internacionais, você tem mais facilidade de comprar elas do que você comprar FIIs. Mas você me falou, mas não me falou nada. Como que eu faço dinheiro com esse trem? Me explica como que eu faço dinheiro com fundos imobiliários, que eu quero fazer dinheiro com isso hoje. Today! Papel e caneta em your hands. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Digamos que você compre cotas. O que é comprar cotas? Você comprar partes, frações de uma empresa de fundos imobiliários. Vamos colocar um nome aqui fictício do LIP11. O LIP11 vale R$100, beleza? Se o LIP11 vale R$100, se o LIP11 a cada cota que eu comprar, o LIP11 me pagar R$1, eu tô ganhando cerca de 1% por mês. Se eu tiver 100 cotas de LIP11, quer dizer que eu comprei R$10.000 de LIP11 e o LIP11 vai começar a me pagar R$100 por mês. Então eu pulei de R$1 por mês para R$100 por mês só pelo fato de ter mais cotas. Então quanto mais eu invisto, mais eu ganho, certo? O outro tipo de ganho é a valorização da cota. Se eu comprei R$100 de LIP11 hoje, digamos que mês que vem ela tá valendo 101, sem eu fazer nada, eu ganhei 1%. E além disso, ela me pagou a rentabilidade mensal de R$1. Então eu ganhei 2% em um mês, certo? Mas qual que é a porcentagem média que varia? Bom, a porcentagem média de variação é entre 10 a 15% de rentabilidade no ano, que dá mais ou menos aí 1% por mês, certo? Então por isso que eu coloquei o exemplo para você de 1% por mês, porque é o que normalmente acontece. Mas depende do tipo de estratégia que você utilizar. Eu posso estar falando aqui uma estratégia para você, mas você usa outra estratégia. A minha estratégia é acumular renda e poder viver com o dinheiro que eu tenho, entendeu? Então eu aporto. Quando eu tiver aportado o suficiente, para mim, eu posso pegar aquele dinheiro que eu tenho rentabilizando mensalmente e vir, por exemplo, fazer um vídeo para você aqui na praia. Porque eu não preciso necessariamente estar na outra casa, porque eu posso estar nessa casa, porque o dinheiro que está rentabilizando lá está pagando as duas casas ao mesmo tempo. Aí você pode me perguntar, qual você prefere, Felipe? Fundos imobiliários ou REITs? Depende do seu objetivo, de onde você quer investir, depende da questão de imposto, depende de vários fatores. Então, eu particularmente prefiro os REITs por questão de imposto. Mas se eu tivesse, por exemplo, no Brasil, se eu fosse residente fiscal do Brasil, se eu, por exemplo, fosse voltar para o Brasil, eu preferiria os FIIs, porque os FIIs, eles pagam mais para os acionistas, então a curto prazo eu consigo pegar esse dinheiro e dividir mais. Mas se você tiver um pensamento mais de longo prazo, às vezes a variação da cota também vale a pena, porque se você manter ela lá, ela vai variando mais ao longo do tempo, vai sendo mais rentável. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Valeu, tamo junto e até a próxima. Agora a gente vai pra praia, será? Não, tem mais trabalho pra fazer.